pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao perfil. Hoje, dia 10 de abril, focos, e a gente vai falar sobre planejamento tributário para 2025 aqui na nossa live. Deixa eu ver se o Amad entra aqui. Oi, Amad, boa noite, tudo bom? Boa noite, doutor Francinaldo, tudo bem? Tudo bem, deixa eu encaminhar aqui a live para o pessoal aqui. Estou Opa, chamando o pessoal aqui para a live. Esse aviãozinho aí embaixo, pessoal, pega ele e repassa para pelo menos aí 3 pessoas do perfil de vocês, para a gente poder trazer o maior número de pessoas, já que é um tema que vai afetar todo mundo, né? Ou melhor, já está afetando, né? Todo mundo aí nessa parte do planejamento tributário. Tá vindo a reforma tributária aí, prontinho. Já repassei aí pro pessoal. E aí, Amad, tudo bem? Boa noite. maravilha, Francinaldo. Tudo bem, graças a Deus. Seja Realmente, bem-vindo aí. a gente está num momento de planejamento tributário mesmo. A reforma tributária já começa com um novo sistema. Daqui a, acho que 7 meses, a gente já vai começar com um novo sistema tributário, então falta muito pouco tempo. Uhum. Já de antemão, queria trazer uma matéria aqui para Claro. vocês também, Francinaldo. Acho que a gente Opa, já posso começar lendo aqui para já vocês? podemos. Vamos lá. Eu separei umas perguntas aqui que o pessoal mandou aqui, mas a gente já pode começar com a matéria. Legal. O ideal aqui, né, Francinaldo, é a gente trazer coisas que ninguém ainda ouviu. Sair do óbvio, Exatamente. trazer novidades, ineditismo, né? Então, a gente traz aqui, por exemplo, a matéria da revista Exame, também foi publicado na Confederação Nacional das Uhum. Instituições Financeiras, e a revista Exame republicou, em relação à reforma tributária e ao coração da reforma tributária, que é o sistema do split payment, doutor Uhum. Francinaldo. Ou seja, o pagamento separado, é isso? Já, E- já retirado na fonte? Exatamente. Francinaldo, essa é a tradução literal, né? O pagamento separado. Mas o que é que significa isso? A partir de 2027, pessoal, a gente e a revista Exame publicou isso, o sistema ele já está sendo disponibilizado para 500 empresas poderem fazer o teste. Uhum. Daqui 1 ano e meio, em 2027, ele já vai ser disponibilizado e obrigatório para todas as empresas no Brasil. Isso significa o quê? Nós vamos saber exatamente o quanto a gente paga de imposto em tudo que a gente compra, em tudo que a gente paga. Por quê? Sempre que empresas, sejam de serviço, sejam de comércio, elas venderem algo para nós, a gente vai saber o preço líquido do que a gente está pagando para essas empresas e o quanto exatamente vai ser de repasse para o governo. Quando a gente... E isso vai vir em qual documento? Ah, perdão. Pode continuar. Não, imagina, doutor Francinaldo. E essa contabilização, ela vai ser feita direto no ato do pagamento, através das instituições financeiras, ou seja, dos nossos bancos. Assim que a gente fizer a transferência do valor, o próprio banco ele já vai separar o pagamento, fatiar o que é Uhum. da empresa e o que é do governo. Ou seja, quando a gente chegar na Calunga, por exemplo, para comprar um mouse sem fio, já vai ter o Uhum. preço ali. Por exemplo, paguei R$ 120 nesse mouse. Vamos dizer que R$ 100 seja para Calunga e R$ 20 seja de imposto. Uhum. Já vai vir ali no preço onde a gente vê hoje, exatamente o que é o preço do produto e o quanto vai ser para o governo. Quando a gente chegar na maquininha do cartão, na boca do caixa ali para pagar o produto ou o serviço que a gente estiver contratando, a gente vai saber exatamente quanto a gente está pagando para a empresa e quanto vai ser de imposto. Então a gente vai pagar R$ 120, do mesmo jeito que a gente paga hoje. Só que a maquininha ali do meio de pagamento da instituição financeira, ela já vai fazer a separação automática, que é o split payment, ou seja, bateu o dinheiro na conta, ele já vai separar a parte do governo e a parte da empresa. Ou seja, todas as transferências eletrônicas, elas não vão ser apenas mapeadas, monitoradas, né, doutor Francinaldo? Elas vão ser automaticamente tributadas. Então, é uma coisa que a gente está ainda informando as pessoas, a gente está nesse processo de conscientização,
Mas ele é um processo muito importante da gente saber, Francinaldo, porque isso interfere nós, empresários também. Nós que Sim. vendemos serviço, todo o dinheiro que entrar e bater na nossa conta de transferência eletrônica vai ser automaticamente tributado. Uhum. Então, começo com essa notícia que, é claro, a gente fala aqui, né, doutor Pressionado, que o governo é um viciado em Yeah. dinheiro e agora ele está comprando a droga da fonte, né? Ele não vai nem Exatamente. precisar esperar chegar. Vai bater o dinheiro e o próprio meio de pagamento ele já vai fazer esse recolhimento automático. É, ou Então, seja, já é como se fosse uma tributação na fonte. exatamente, doutor Francinaldo. É o que você Exato. está falando, é uma tributação na fonte. É, rapaz. Isso aí. Olha aí, pessoal. Que notícia boa aí, hein? É, para Pelo quem. amor de Deus. Hein? Pelo amor de Deus, né, Francinaldo? Pois é. Olha, boa notícia, pessoal. Convido aí a todos os que estão aí assistindo, aos que vão assistir depois a live, a se informarem melhor sobre a questão da reforma tributária, porque ela já é uma realidade, né? Esse ano ela já está um ano em que ainda está na transição, não é? Não é verdade? Tá? Mas ela já vai ter impactos aí no nosso cotidiano, né? E, bom, geralmente as reformas tributárias elas vêm para melhorar a arrecadação, não para diminuir. Então, o impacto que a gente vai ver aí, possivelmente, ao que tudo indica, é um impacto, vamos falar assim, é menos dinheiro no nosso bolso e mais dinheiro para o governo. Basicamente é isso, né? Ou o governo ele Exatamente. tributa mais, ou ele tributa melhor, digamos assim, ele melhora a forma de arrecadação. E o Amad já começou dando essa notícia para a gente que agora já vai ser descontado na fonte. Na fonte, né, digamos assim, caiu o dinheiro na sua conta, você recebeu de uma venda, de um pagamento, de alguma coisa, aquilo, a parte do governo já vai ser descontada automaticamente. Ou seja, você vai receber menos do que você recebe hoje. E como é que fica a declaração de imposto de renda, Amad? No final do ano, aí ela vai ter ainda, no final não, né? No início do ano seguinte, ela ainda vai ser feita, vai precisar ser feita ou não? Perfeito, Francinaldo. Boa pergunta. Partindo, assim, é importante a gente pontuar que essa reforma tributária, ela é para empresas, tá? Então, Uhum. quem tem CNPJ é que vai ter essa tributação na fonte, tá, pessoal? Uhum. Mas passando para os cidadãos comuns, nós, Hoje muitas pessoas têm, né? Mesmo que seja um microempreendedor individual, as pessoas já têm um CNPJ. Isso vai abranger todos os tipos de empresas? Francinaldo, vai abranger todas as empresas de maneiras diferentes de acordo com as especialidades. Tá. Então, a gente poderia abordar exatamente como que a reforma tributária pode impactar tanto o médico simples nacional, prestador de serviço, que vai ter um grande impacto, ali o médico que tem o seu consultório próprio, tem a sua própria clínica, Uhum. a parte dos hospitais, a gente poderia até entrar um pouco mais nesse sentido, fico à disposição para isso. Claro. E, Mas se você quiser partir para o imposto de renda, é, vamos. a reforma tributária, ela é só para empresas, tá, pessoal? Inclusive, são apenas alguns impostos que vão ser substituídos, não são todos. Inclusive, o próprio imposto de renda da PJ, imposto de renda pessoa jurídica, também não vai ser afetado, o que é uma notícia muito boa para quem utiliza do benefício da equiparação hospitalar, o benefício tributário de promoção à saúde, que é o benefício para médicos que fazem exames, procedimentos, cirurgias, auxílio diagnóstico e terapêutico. Você reduz a tributação do imposto trimestral em até 70%. Quem usufrui da equiparação hospitalar vai continuar usufruindo sem dor de cabeça. Não está pautado na reforma, não tem nem previsão de qualquer mudança nessa legislação. Então, a parte boa é que vai continuar. E quem não sabe ainda que existe isso, né, doutor Francinaldo? Quem não sabe, se você tem exames, procedimentos, cirurgias, auxílio diagnóstico, terapêutico, isso está ligado a código TUS também. A gente da Medfox faz um diagnóstico tributário profundo para verificar se você tem a possibilidade de adesão ao benefício, mas ele reduz aí 5,4% da tributação mensal da PJ. Então, a gente sabe, Francinaldo,
até falando da reforma, a reforma ela tem uma previsão de aumento de 5% na carga tributária do médico, tá? Então, se você tem a possibilidade de reduzir 5% agora, isso vai te dar fôlego e suspiro para conseguir ter esse aumento gradativo depois de mais 5%. Agora, se você não faz nenhuma adequação agora, nenhum planejamento tributário, não reduz o máximo de impostos possíveis, na reforma, quando tiver o aumento gradual, é tomar prejuízo à toa, né, Francinaldo? E agora parece que vai precisar a pessoa ter como se fosse uma reserva, como se fosse um fluxo de caixa, né? Exatamente. Não Legal, é? Como é que vai funcionar Francinaldo. isso? Porque, bom, o que acontece hoje, né? Quem apura os impostos é ali a contabilidade. Pega as notas fiscais, faz a apuração do imposto das notas do mês passado, manda para pagamento ali no dia 20, 25 do mês seguinte a que foi emitida a nota. Então, muitas vezes o dinheiro já caiu na conta, né, Francinaldo? E você vai pagar o imposto lá no mês seguinte com um gap de 30, 40, 50 dias. O que não vai mais acontecer na reforma tributária, onde você vai ter o split, né? Onde você vai ter o imposto contabilizado no ato do pagamento. Então, por isso que é importante a gente ter um trabalho de recalcular os nossos valores, seja dos nossos produtos, dos nossos honorários, né, doutor Francinaldo? Para a gente saber exatamente o quanto vai para o nosso bolso e o quanto efetivamente vai acabar indo para o bolso do governo, né? Quem não fizer esse cálculo vai acabar tomando prejuízo. Você precificar errado, vai tributar errado, e quem vai ser prejudicado é o empresário, o médico. Então, a gente está aqui exatamente para dar esse tipo de suporte e conscientizando aqui, né, Francinaldo, que é o primeiro passo. Exatamente, eu acho que o pessoal está muito alheio ainda a esse assunto, viu? A gente observa muito as pessoas meio alheias, ninguém fala no tema, não se discute, assim, se discute lá em Brasília, né? Uhum. As pessoas que estão fazendo, mas as pessoas mesmo aqui que vão ser afetadas por isso, elas estão muito alheias ainda a esse assunto. No Brasil existe muito essa questão aí do imposto ser uma coisa meio um tabu, né? As pessoas não gostam de falar, elas acham que enfim, tem ideias aí sobre o que é e acabam muitas vezes ficando alheio, né? Mas a cada vez mais o governo o viciado está querendo mais droga, né? Cada vez mais está Exato. buscando mais droga. Então isso vai impactar, assim, a pessoa pode dizer assim, tudo bem, mas eu não tenho empresa. Como é que isso pode me afetar? Veja, quem sustenta o país são os empresários, né? Não são os políticos, como muita gente pensa aqui. Os políticos, eles só, digamos assim, eles só sugam dos empresários, porque quem paga imposto é quem produz e quem consome. Um empresário, por exemplo, que comece a ter problemas de fluxo de caixa por conta disso, ele vai demitir. É esperado que ele demita ou que ele enxugue a folha de pagamento. Então, você, muitas vezes, que pode nem ter empresa, mas você é funcionário, ou você depende de uma empresa, isso pode vir a você de alguma forma, né? Porque os empresários vão ter que se adequar a isso. Outro ponto pode sim ter reajuste nos preços dos produtos e serviços, porque os empresários vão ter que, se houver aumento de carga tributária, o empresário vai ter que repassar isso ou uma parte disso para o produto final. Então, essa também pode ser uma forma que isso pode impactar. Então, não tem jeito, gente. Todo mundo vai ser impactado direta ou indiretamente, né? Claro, quem tem empresa, como o Amad já colocou aqui, principalmente os médicos, né? Grande parte do meu público aqui é da área médica, né? Tem que começar a se adequar desde já. E como é que é feita essa adequação, hein, Amad? Primeiro, com certeza, procurar um escritório, uma assessoria contábil que esteja, digamos assim, alinhada com isso, né? Mas como é que é feito isso na prática, assim? Como é que é feita essa adequação? Como é que vocês estão fazendo já para os clientes? Perfeito. Doutor Francinaldo, o primeiro ponto a gente está passando por um período de regulamentação da reforma em que a gente pode fazer o planejamento tributário. Ou seja, o primeiro ponto é entender o quanto você está pagando de imposto hoje e verificar se tem como você pagar menos. É muito simples. Quanto eu pago e se eu posso pagar menos. Isso Certo?
a gente faz através de um diagnóstico tributário, e posso fazer isso com excelência, né, doutor Francinaldo? Então, o primeiro passo é esse. A partir do momento que você sabe quanto está pagando, verifica se você pode reduzir a sua tributação, aí a gente vai dar o panorama do cenário dentro desse profissional na reforma tributária. Porque os impactos, doutor Francinaldo, para um médico prestador de serviço vai ser diferente para um médico que é dono de um consultório, dono de uma clínica, tá? Uhum. Tá dando um chiado para você da minha parte? Não, tá super boa. Tá? Tranquilo? O som tá Beleza. excelente. Ótimo. Doutor Francinaldo, então assim, começando, eu queria colocar o seguinte. A maior parte dos gastos, grande parte dos gastos que você tem em hospitais, grandes clínicas, é com a própria mão de obra, né? Os próprios médicos, prestadores de serviço. E aí tudo bem. Dentro do valor que esses médicos, que esses prestadores recebem, eles pagam os impostos. Agora, esses hospitais, essas clínicas, elas vão saber exatamente o quanto está pagando para o profissional e dentro desse preço que está sendo pago, quanto vai para o governo. Uhum. E o profissional que está prestando serviço, ele também vai saber o quanto vai efetivamente para o bolso dele e o quanto, assim que ele receber o dinheiro na conta bancária da PJ com o prestador, vai ser destinado automaticamente para o governo. Tá? A questão é que muita gente está falando o seguinte: a reforma tributária não vai mexer no Simples Nacional. Uhum. Então, se eu estou no Simples, eu posso ficar tranquilo. Gente, é muito importante ter atenção porque não é bem assim, tá? Uhum. O Simples Nacional, ele vai ter duas formas. Ele vai ter a forma como já é hoje, ele vai ter a forma em que você vai aderir ao sistema tributário atual. Ou seja, você vai dar crédito para quem está tomando serviço de você. Ou seja, eu sou um médico PJ, faço plantão lá no hospital. Eu posso ser do Simples Nacional, não gerar crédito para o hospital, mas eu posso também optar por entrar no IVA, que é o novo sistema tributário, e gerar esse crédito para o hospital, da minha mão de obra. Efetivamente, o médico ele não vai querer ter um aumento da sua tributação por motivos óbvios, né? Porém, doutor Francinaldo, o hospital ele vai querer que o médico prestador de serviço gere crédito para ele. Ou seja, é o próprio hospital que vai dizer, olha, eu gostaria que você aderisse ao regime do novo sistema tributário porque eu quero ter crédito no que eu estou te pagando. Só que quando o médico prestador de serviço do Simples Nacional ele passar a aderir ao regime do IVA, ele vai ter uma tributação maior. A questão é, ele vai aumentar o valor do plantão dele ou ele vai assumir o prejuízo e diminuir o valor do honorário médico? Tá entendendo? Uhum. Vai ser nesse... Só que ele não vai poder aumentar muito, porque para ele aumentar, o hospital teria que pagar mais. O hospital vai querer pagar mais? Exatamente. Olha aí, pessoal. O que, Aí que o tá... CRM vai fazer em relação à classe médica? Como vão funcionar as negociações na reforma tributária? Quem tem contrato com um hospital é muito importante. Aí a gente tem a nossa equipe, né, uma equipe jurídica formidável, liderada pelo Dr. Lucas Less, que já fez diversas lives aqui com você, né, Exatamente. Edinaldo? O próprio Dr. Lucas foi convidado a estar em Brasília, em novembro do ano passado, dentro do Congresso Nacional, discutindo os impactos da reforma tributária na área da saúde. Então, a nossa equipe ela está completamente a par da reforma tributária e todas as implicações que vão ter para vocês da área médica, tá bom? Então, olha essa nuance, como isso é importante, né, Francinaldo? Porque, às vezes, o médico, ele é PJ, prestador de serviço, Simples Nacional, aí ele vai e pergunta para um contador de melhoria e fala assim, tô no Simples, vai mudar alguma coisa para mim? O contador fala assim, não vai mudar nada, você está no Simples, não vai ter mudança nenhuma. Mas, aprofundando um pouco a explicação, a gente vê que o hospital, ele não vai ter o interesse em manter um PJ sem estar gerando crédito, ele vai querer o crédito tributário, vai precisar renegociar e provavelmente vai ter uma diminuição dos honorários. Alguém vai ter que pagar essa conta. E a Madi tem uma pergunta aqui, aproveitando, Instituto Move Vida. A colega coloca aqui que ela não é médica, ela é fisioterapeuta, mas assim,
os profissionais da saúde, de uma forma geral, serão impactados dessa mesma forma? Eu acredito que sim, né? Não, não apenas o médico em si, mas todos os profissionais que prestam serviço como PJ. Correto? Não, eu estou correta a minha afirmação? Excelente, excelente, doutor Francinaldo. A legislação da área da saúde, ela é muito similar. A própria fisioterapia, por exemplo, tem direito ao benefício da equiparação hospitalar. Você vê que a legislação na área da saúde, ela é muito próxima, independente do seu nível de atuação. Se você é fisioterapeuta, se você é médico, se você... Nutrólogo, psicólogo. Exatamente. Perfeito, Francinaldo. Então, quando você é prestador PJ, se você for prestador em outros locais, tá, vai ter essa necessidade de renegociação. Agora, quando que não vai ter impacto realmente? Quando você tem uma prestação de serviço em que o seu cliente é o seu consumidor final, ou seja, o seu paciente. Uhum. Porque o seu paciente ele não toma crédito, ele não utiliza disso, então ele não vai precisar renegociar. Então, estou no Simples Nacional, tenho meus pacientes, faço atendimento domiciliar, ou tenho Simples Nacional, tenho o meu estúdio ali, tenho o meu próprio consultório, está no Simples, realmente, nesse ponto não vai mudar. Vai mudar se você tem uma maravilha, maravilha. Então, assim, eu tenho o meu estúdio, tenho o meu consultório de fisioterapia, atendo meus alunos, meus pacientes, estou no Simples Nacional, para você, efetivamente, não vai ter mudança, tá? Ok. Então, ela colocou aqui que é o caso dela, é que ela emite a nota direto para o cliente final. Então, em tese, não haverá mudança, mas, colega, eu já lhe alerto aqui, né? Glória A gente, a Deus. mas saiba que o governo está por, por, por dinheiro, né? Todo mundo que tem PJ, olha, o Augusto está aqui. Oi, Augusto, seja bem-vindo aqui. A gente está falando aqui da reforma tributária e como que ela vai impactar as PJs, né? Vamos falar assim. Então, é muito importante ter esse conhecimento, porque tudo bem, a gente colocou aqui que não pode não impactar diretamente, mas indiretamente pode impactar? Exatamente. Francinaldo, é muito importante relembrar que todas as transações financeiras, elas vão ser contabilizadas automaticamente. Uhum. Então, a questão da informalidade, mas eu tenho alunos, a gente sabe que, por exemplo, a fisioterapia recentemente entrou para o rol de abatimentos do imposto de renda. Ou seja, se eu tomo um serviço de profissional de fisioterapia, eu posso utilizar desses gastos para abater o meu IR, Isso. tá? Então, isso é excelente. Porém, como toda transação ela vai ser automaticamente contabilizada, a questão da informalidade, eu só emito nota para quem pede, o restante eu passo para conta pessoa física, não declaro, a informalidade realmente está em dias contados para acabar mesmo, tá, pessoal? Então, por isso que é muito importante, né, Francinaldo, recalcular os preços, saber quanto está pagando de imposto, porque, olha só, na área da fisioterapia, dentro do Simples Nacional, do Instituto Move Vida, você consegue ter uma taxa inicial ali de 10% de imposto. Então, às vezes, você está cobrando, por exemplo, R$ 300 ali por mês do seu aluno, do seu paciente. 10% vai dar 330. Muitas vezes, se embutir 10% no valor do seu preço, você não vai perder o seu aluno, o seu paciente, porque ele está contratando, muitas vezes, não por preço, mas pelo profissional que você é. Então, embutir esse valor, saber a alíquota que você está pagando, colocar isso no seu preço para você ter 100% das entradas financeiras de maneira regular, é fundamental, né, Francinaldo? Então, o ano para fazer isso é agora, 2025, já que o novo sistema começa já em 2026. Então, pessoal, ficar de olho aí na questão da precificação, né? Essa é sempre uma dificuldade que os profissionais têm, porque não consegue precificar bem o serviço, né? Muita gente precifica com base na média de mercado, outros precificam com base em cálculos, enfim, falhos. Então, tem que saber precificar e aí embutir, vai ter que embutir a taxa aí no preço, né? No preço final. Olha, o Instituto Move Vida pergunta aqui, existe uma calculadora que eu saiba antes da cobrança, de forma clara e direta do governo? Existe uma calculadora que eu saiba antes da cobrança, de forma clara e direto do governo?
Olha, eu vou já te responder que sim, tá? Tem uma calculadora que foi desenvolvida pela Reut, foi um aporte de milhões de reais feito pelo próprio governo federal para ser desenvolvida, em que você pode ver o cenário da sua empresa, da sua precificação dentro da reforma tributária, tá? Essa calculadora, ela tem um custo para você utilizar uma vez, importar as informações da sua empresa e verificar um cenário estático para você usar uma vez 15 mil reais, tá? Uhum. Então é um custo muito alto. Portanto, nós, né, que fizemos parte da mentoria da Reut, que foi quem criou a calculadora, que foi quem nos levou até o Congresso Nacional para estar discutindo os impactos da reforma, nós sabemos utilizar a calculadora, porém, para cenários mais simples, a gente consegue fazer esse cálculo de maneira transparente para você, sem a necessidade de um grande aparato tecnológico, tá bom? Então, o que a gente faz? A gente verifica a alíquota que você vai pagar na reforma tributária e ajuda a calcular essa alíquota dentro do seu preço, para te auxiliar na precificação. Aí você vai saber exatamente quanto que você quer que entre no seu bolso e o quanto vai para o governo mesmo. É que nem a conta que a gente fez agora, né, Francinaldo? Eu vou pagar 10% de imposto. Cobro R$ 300 do meu paciente, do meu aluno, eu jogo esse ponto, vai para 330, eu continuo recebendo meus 300, 30 vai para o governo, e fica tudo muito claro, tanto para a empresa, prestador de serviço, quanto para o paciente. Exatamente. E vejam, pessoal, para quem assim, isso vai acontecer, né? Vai acontecer. Ou seja, o usuário final, o consumidor final é quem vai pagar a conta. Mas eu acho que você falou uma coisa muito importante, Francinaldo, Hum. reajuste de preço. Porque como todo mundo vai começar a ser obrigatoriamente pagar imposto, já que a gente utiliza, a gente não vai. Poucas pessoas vão tentar sair disso usando dinheiro. A própria criptomoeda, se é por corretora nacional, vai ser contabilizado também. Então, assim, vai ser muito difícil você fugir disso. E também não é prático. O prático é usar a transferência eletrônica, PIX, boleto, cartão, enfim. Então, já que todo mundo vai fazer transferências eletrônicas, continuar fazendo. E a tributação é contabilizada no ato da transferência, então vai ter um reajuste de preço. Ou seja, como você disse, né, Francisco? Trocando em vai ter um processo inflacionário no Brasil, vai ter um processo de aumento de preço. Então, quando Porque você isso vai ser pergunta, repassado, né? exato, qual é o impacto indireto para todos? Aumento de preços, né? Vai aumentar o custo de vida, gente. Agora é a questão, o governo vai devolver isso para a gente, Francinaldo? Não. Tenho certeza que não, tá? Pelo menos não como deveria, né? Então a gente já sabe disso. O histórico aqui no Brasil já é um histórico de corrupção, de extravio, descaso. Isso a gente já sabe, né, pessoal? O próprio Tiago Lázaro fala, né, que a gente paga uma BMW para o governo e recebe uma Brasília, né? Uma Brasília bem furreca, né? Então Exatamente. a gente já sabe que na verdade a gente está pagando uma conta para as benesses lá dos políticos. Isso é fato, tá? Posso até falar aqui porque todo mundo já sabe. Ninguém aqui é É. ingênuo a ponto de acreditar que a gente vive na Suíça, na Noruega. Não, a gente vive no Brasil e aqui as coisas são bem diferentes, né? E, bom, Armad, tem uma outra pergunta aqui, que é a pergunta aqui como é, do Instituto Move Vida, né? Ela abriu o PJ recente e procura se informar com a contabilidade. Ela tem receio de cair na malha fina. Como é que vai funcionar a questão da malha fina, assim, para esse novo regime, já que o desconto vai ser feito diretamente na hora da transferência? Agora, acho que travou aqui um pouco. Vamos ver se volta. Amade, só um pouquinho, ver se volta aqui. Voltou? Opa, voltou. Agora voltou. Como é Maravilha, que vai funcionar a questão da malha fina? maravilha. Francinaldo, a reforma tributária ela não impacta o imposto de renda pessoal física, porém, olha só como a gente está passando por um processo de digitalização. Uhum. Bem antigamente, eu eu já, quando eu peguei declaração de imposto de renda, lá em 2015, foi quando eu comecei a fazer atendimento de imposto de renda,
já era no digital. Você baixava o programa, fazia o download no computador do programa, preenchia as informações e encaminhava para o governo. Antes você mandava preencher a ficha, levava presencialmente na Receita Federal. Hoje a declaração ela já vem pré-preenchida. Uhum. Ou seja, a pessoa imobiliária que aluga a casa para você, ela já envia as declarações prévias. O médico que presta o serviço, ele já tem que entregar de média até dia 28 de fevereiro de todos os pacientes que passaram, todos os valores. Todas as declarações no Brasil, as instituições financeiras já mandam os saldos das contas, as movimentações, tudo até o dia 28 de fevereiro. Por quê? Lá dia 15 de março, quando começa a declaração do IR, a Receita Federal já está com todas as informações. E é assim que ela faz a declaração pré-preenchida. Por isso que já vem com os dados ali, 90% da declaração já vem preenchida. Ele dá até o índice, né, quando você entra É verdade. dentro do portal do Leão. Por quê? Todas as instituições elas já enviaram as informações para a Receita Federal. Vai chegar um momento que a gente vai dar praticamente um aceite. Vai checar ali e vai mudar alguma coisa. Se teve, por exemplo, adicionar um cônjuge, né? Casou, fazer alguma alteração do endereço, ou alguma atualização na parte do imóvel, vendeu, etc. Mas a grande maioria das informações já está vindo pré-preenchida e o que está vindo é realmente subir para 100%. Um outro ponto é que não vão ser mais pessoas, fiscais, que vão te notificar, que vão te atuar. A própria máquina já vai fazer isso. O próprio robô, a própria inteligência artificial já está nesse processo. Então, uma coisa que é importante lembrar, né, Francinaldo, é que a Receita Federal ela pode fiscalizar até 5 anos anteriores. Eu estava, uma mensagem da Uber, falando assim, olha, fazem tantos anos que a Uber está operando no Brasil. Fala, caramba, faz só isso. Antes, se desse um determinado horário, não tinha mais táxi na rua, não tinha mais ônibus, você voltava que jeito. Hoje você tem um aparato tecnológico gigante, pede iFood em casa. A gente tem um desenvolvimento tecnológico tão grande em tão pouco tempo que eu questiono para vocês, por exemplo, como é que vai estar a tecnologia daqui a 5 anos para fiscalizar o ano de 2025? Ou seja, muita coisa que a gente está fazendo hoje, a gente tem que pensar bem se daqui para frente, com certeza, aí vai ter fiscalização sobre o que a gente está fazendo agora. E o nível de informação vai ser muito maior. Por isso que é importante estar regularizado, né, Francinal? O novo computador da Receita Federal está sendo chamado de T-Rex, exterminador de CPF. Deu inconsistência, deu malha fina, a multa ela pode chegar a 20% do valor do imposto devido. Olha só, maravilha, Francinaldo. Olha aí, pessoal. Para quem tinha medo do leão, saiba que o leão é fichinha perto de um Tiranossauro Rex. Exatamente. O Lucas passou para a gente essa informação. Uhum. E o software chama Arpia. Vocês sabem que a arpia é um predador, é uma águia, né? Tipo a águia real. Ou seja, a gente está sendo vigiado, pessoal, 24 horas aí pela Receita Federal. E a Receita Federal é a instituição que vive de arrecadação, gente. Você nunca vai ver, ou pelo menos nunca viu, um fiscal da Receita ou um informe da Receita dizendo que você está pagando mais imposto do que deveria. Duvido alguém aqui vir dizer para mim assim, olha, eu recebi, a Receita veio espontaneamente até mim dizer que eu tô pagando mais imposto. Pessoal, isso não acontece. A Jamais, Receita né, Francinaldo? jamais. O que você vai ver é o contrário, né? A Receita te fiscalizando aí 24 horas. E esse computador, ele é poderoso, quem quiser pode ler a matéria, tá? O poder de processamento dele, de cruzamento de dados é altíssimo, e o software que ele usa também é um software de última geração, que está nos vigiando. Todas as transações que a gente faz estão sendo vigiadas, né? E quer a gente queira, quer não, infelizmente, né? Então, e a devolução disso a gente já sabe que não acontece. Então, acho que é um caso até para as pessoas se perguntarem, né? Até onde vai isso? Ou até onde pode ir? Porque cada vez mais as pessoas estão sendo, digamos assim, o governo gasta mais e joga a conta para a população, né?
Inclusive, tem uma pergunta aqui que é assim, as pequenas empresas, eu não entendi exatamente o que são as pequenas empresas, elas vão pagar mais impostos com essa reforma? Perfeito, Francinal. Olha, depende do seu ramo de atuação. Tá? A ideia do governo é que não tenha aumento geral de arrecadação. Ou seja, na realidade, algumas áreas elas vão ter um aumento de impostos, outras áreas vão ser beneficiadas. Tá? A área médica, por exemplo, é um claro exemplo de uma área que vai ter aumento de impostos. Então, por isso que é importante entender isso logo, agora, para você poder te planejar. E tudo isso que a gente está falando, Francinal, leva a um maior nível de profissionalização e de seriedade da nossa atuação profissional das nossas empresas. Uhum. Porque, assim, sendo claro também, né, Francinal, quem sonega acaba tendo uma vantagem competitiva muito maior do que a empresa que não sonega, né? Então, acabando a sonegação, a gente vai ter um nível maior de profissionalização também. Quando você fala de pequenas empresas, no Brasil, pequena empresa é considerada aquela que fatura até 4 milhões e 800 por ano, tá? Isso dá um total de 400 mil reais por mês, né? Sendo claro. Então, empresas que faturam mais do que 4 milhões, 400 mil por mês ou 4 milhões e 800 no ano, já não são mais pequenas empresas. Já são consideradas pequenas de médio porte. E você, ou seja, então a pergunta é, sou uma pequena empresa, vou pagar mais imposto? Se você vende para outras empresas, é o chamado B2B, né, Francisco? Uhum. Eu transaciono com outras empresas, vai ter aumento de imposto. Porque você vai precisar mudar de regime para poder gerar crédito para quem está comprando de você, consequentemente vai ter um aumento. Tá? Mas se você comercializa, vende direto para o seu consumidor final e está como pequena empresa, aí realmente não vai ter aumento, tá, Francinal? Então, a relação ela vai se definir de uma maneira. Para quem eu vendo? É para a empresa? Então vai ter aumento. É para pessoa física, consumidor final? Então não vai ter aumento. Tá bom? Ok, muito boa, muito bom. Então, pessoal aí que tem pequena empresa que trabalha B2B, já se prepare aí. B2B, pessoal, que a gente fala, é empresa que vende para empresa, não empresa que vende para o cliente, né? Para o cliente a gente fala de B2C, tá? Quando que a reforma vai começar a valer? Ou se ela já está valendo? E quando que ela vai estar plena, digamos assim? Vai estar totalmente no novo regime? Legal, Francinaldo. O que a gente está fazendo aqui é conscientizar, abrir os olhos para que as pessoas saibam os melhores caminhos. Né? Então, nosso intuito aqui não é botar medo, nada disso. É passar a realidade da situação. Então, a reforma tributária ela vai começar com um novo sistema em 2026, mas não vai haver cobrança de impostos novos em 2026, tá? A gente vai ter a mudança dos sistemas, a nota fiscal de determinada cidade já é padrão nacional, então a gente vai ter mudança dos documentos, já vai fazendo o ajuste na apuração, vai ter 1% do novo imposto, mas ele é uma alíquota de teste, só para testar se o sistema vai estar funcionando. E a partir de 2027, efetivamente, já falando da área da saúde, vai ter um aumento de 3% para quem comercializa no B2B, tá? Ou seja, quem está no Simples Nacional aderindo ao novo regime tributário, quem está presumindo, quem está no real, já vai iniciar com esse aumento de 3% a partir de 2027 e assim gradualmente até 2032, onde a gente vai sair de uma alíquota hoje de 5,65% para 11,19%, ok? Vai ter aumento de mais de 5% aí. Exatamente, Francinaldo. Mas é isso que é importante, a gente pode deixar algumas dicas aqui para o pessoal, talvez, porque dependendo da sua forma de atuação, sempre tem também a maneira correta para você pagar o mínimo de imposto possível. Uhum. Então, Excelente. se quiser, quer ir para as dicas ou acha melhor para outras perguntas, Francinal? Eu quero fazer mais uma pergunta Vamos aqui, lá. que é o seguinte: como é que vai ficar a questão de distribuição de lucros e dividendos nas empresas com essa reforma tributária? A gente sabe que o empresário ele recebe, né? Os sócios recebem, algumas pessoas têm participação em outras empresas, têm ações.
Uhum. Como é que vai ficar essa questão dessa tributação? Ela vai ser alterada também? Porque hoje, até atualmente no Brasil, não há tributação sobre dividendo ainda, né? Mas Exatamente. Francinaldo, falando para vocês e todos que estão aqui, tá? A reforma tributária, ela já foi aprovada. A tá, lei é a 214 de 2025. Então, já está em emenda constitucional, a reforma já foi aprovada, todos os pontos a gente já sabe exatamente quais são. Lucros e dividendos não foi aprovado na reforma, não foi nem pautado. então, Então, pronto. Então, dividendos, eles continuam sendo isentos. Tá? Existe um projeto de lei em tramitação para que se tenha 10% de taxa sobre a distribuição de lucros e dividendos. Por isso, é um projeto de lei, não está sendo discutido. Particularmente, agora é uma opinião pessoal minha do Ramad, provavelmente isso não vai passar, tá? uhum, Porque você já vai ter um aumento de carga tributária nas empresas, um aumento de carga tributária nos dividendos, pode gerar aí um tremor muito grande no mercado, principalmente no mercado financeiro, tá, Francinal? exatamente. Então, existe esse projeto, mas muito difícil de passar. Ótimo. Ótimo por enquanto. Eu sempre digo por enquanto. Então vamos às dicas então, Amate, para a gente Maravilha! poder, é, sim, já caminhando aqui para o nosso final aqui, já vamos para as dicas. Pessoal, só lembrando que a live vai ficar gravada aqui no perfil. Depois eu posso compartilhar com você também, Amade, para divulgar também aí na Meet Focus, tá? Eu, Francinaldo aqui e a clínica, né, a FG Clínica que a gente tem aqui em Belém, nós somos clientes da Meet Focus já de muito tempo. E realmente, assim, a diferença que faz ter uma assessoria contábil que conhece os trâmites, que trabalha junto com você para reduzir de forma lícita a sua carga tributária, é algo que faz muita diferença, tá, pessoal? Isso eu posso dizer para vocês com conhecimento de causa, tá? A gente já tem a parceria aí com a Midfocus há muito tempo, acho que tem mais de 4, foi logo depois da pandemia, e a gente, todo ano, a gente tem uma redução aí, porque a gente faz cirurgia, né? Tem a equiparação hospitalar, que é muito utilizada aqui na clínica, para reduzir a carga tributária, tá? Então, é muito importante para todos aqui. Existem formas lícitas de reduzir a carga tributária, mas é preciso você ter uma boa assessoria contábil, uma boa equipe para que isso aconteça sem nenhum problema futuro aí para você, tá bom? Então, quero deixar aqui o meu depoimento pessoal e convidar vocês a conhecerem aí a Meet Focus também. Tem aqui o Instagram, é esse Instagram do qual o Amad está participando. Quem quiser o contato, pode passar, pode entrar em contato com o Amad aí no direct ou comigo, que a gente passa para vocês, tá? E é isso aí, o governo está se armando, né? Tem um Tiranossauro Rex nos vigiando, a gente tem que se armar daqui também, senão a balança vai ficar desequilibrada. Agora vamos às dicas. Exatamente. Muito obrigado pelo feedback, viu, Francinaldo? Então, em relação às dicas, uma coisa que você falou, Francinaldo, que eu achei fantástico é o seguinte: a Receita Federal nunca vai te avisar que você está pagando mais. Não, não vai. Exato. É por isso que a gente faz o diagnóstico tributário. Tá? Então, é uma especializada para verificar o quanto você está pagando e se existe possibilidade de redução. A forma como você atua tem sempre um caminho para você pagar o mínimo possível de impostos, tá, pessoal? Então, eu vou partir para quem tem estrutura própria, tá? Estrutura física, como aqui o Instituto Movivida, por exemplo. Tenho meu estúdio, tenho meu consultório próprio, tenho a minha clínica. O que é que eu posso fazer? Primeiro, você pode utilizar da sua pessoa física, de você como profissional da saúde, tá? Para emitir recibos através do Receita Saúde. Agora não tem mais recibo em papel, tá, pessoal? E se passar recibo em papel não tem validade jurídica nenhuma. Todo o recibo agora é emitido direto pelo portal da Receita Federal. Porém, além de você ter a possibilidade de emitir os seus recibos dos rendimentos ali no portal da Receita, você também pode lançar as despesas que você tem da manutenção da sua atividade profissional. Então, o Instituto Movivida aqui, por exemplo, fisioterapeuta inscrito no CREFITO, paga ali sempre a sua anuidade para o CREFITO, na sua pessoa física. Isso pode ser lançado para abatimento do seu imposto de renda. Uhum. Gasto com marketing, com contabilidade.
os gastos com educação, desenvolvimento. Congressos, né? Exatamente. A sua mentoria ali, a sua própria estrutura, que aí vai entrar água, luz, IPTU, energia, internet, o cafezinho, o gasto, enfim, com toda a sua estrutura e com a manutenção da sua atividade profissional, você pode colocar como despesa. Em contrapartida, lançada receitas também, para que você tenha tributação zero, tá? Ou seja, vamos colocar um exemplo bem claro aqui, tá, Francinaldo? Eu tenho meu estúdio aqui, gasto 10 mil reais por mês. Tenho 10 mil reais por mês de despesa. Para o Instituto Móvel de Vida, eu tenho 10 mil reais de despesa. Você sabe que você pode lançar 10 mil reais de receita também, ali no Receita Saúde, e esses 10 mil reais vão ter tributação zero. Porque o imposto de renda ele vai tributar o seu resultado. Em receita igual a despesa, você consegue trazer 10 mil reais a tributação zero. Então, pessoal, como dica, utilizem a ferramenta do livro caixa. Lancem as despesas para abatimento do seu imposto se você tem a estrutura própria, que é que, consequentemente, vai ter gasto mesmo, né, doutor Francinaldo? Só Outro ponto, por favor, por favor. se a pessoa no mês tiver mais gasto do que receita. Perfeito. Nesse caso, Francinaldo, você não consegue lançar mais despesa do que você vai ter de receita. Mas a sua tributação vai continuar sendo zero. E se você está tendo prejuízo, você não vai pagar nenhum imposto, tá bom? Mas essa diferença pode ser lançada no mês seguinte? A gente faz o lançamento por competência, pelo mês que foi gasto, tá, Francinaldo? Então, se você tiver como contabilizar ali com o seu fornecedor, por exemplo, de forma parcelada, eu sei que eu vou ter mais despesa num determinado mês do que receita. Poxa, eu não posso pegar essa despesa ao invés de pagar de uma vez, pagar em 2, 3 vezes para diluir esse gasto nos outros meses? Então, assim, se foi gasto em determinado mês, ele tem que ser lançado no período da competência mesmo. Não tem como fazer ajuste. Mas você, gerencialmente, pode fazer esse ajuste através do seu financeiro. E nós temos uma equipe de BPO financeiro que ajuda exatamente nessa situação. Porque às vezes fica muito difícil para o próprio profissional fazer essa questão, né, Francinal? Então a gente ajuda exatamente fazendo esse tipo de adequação. Olha, você está com uma despesa prevista, pode ultrapassar suas receitas previstas. Com esse fornecedor, a gente não pode negociar parcelado, então dá esse auxílio na gestão também é um dos nossos core business, tá? No final. Ok. Excelente. Tem a pergunta aqui do Instituto Movivida que ela coloca se seria mais vantagem então operar como PF ao invés de PJ. Na verdade, aqui, o que eu entendi aqui que o Amade explicou é que, como pessoa física, você tem o benefício do livro caixa. Você pode usar o livro caixa para diminuir de forma lícita a sua carga tributária. A alíquota de pessoa física dependendo lá da faixa de ganho, mas o máximo é 27,5 ainda, né? Exatamente. Então, o livro caixa permite que você, como profissional autônomo, você possa abater os gastos dessa despesa, correto? Os gastos a despesa desse ganho, dessa receita. Correto? Perfeito, Francinaldo, perfeito. E a pessoa fala, nossa, mas o livro caixa é tão maravilhoso, por que eu não abandono a minha PJ e fico só com o livro caixa? Essa é uma pergunta que pode passar pela cabeça. Mas, pessoal, as receitas com imposto de renda, elas podem chegar a 27,5%. Ou seja, você tem uma determinada despesa, aí começa a lançar um monte de receitas ali no livro caixa, gente, você vai chegar numa tributação de 30%. Enquanto na PJ, pode ter ali uma tributação de 10%. Para quem tem preparação hospitalar, então, no final, consegue ter uma alíquota menor ainda. Consegue chegar ali no mínimo de 7,93%. Então, como se usa o livro caixa? Mapeia suas despesas, lança em contrapartida parte das receitas para equalizar e ter essas receitas com tributação zero. E o seu lucro você lança na sua PJ, onde você vai ter uma tributação menor em contrapartida com a sua pessoa física. Então, isso se chama um mix de planejamento tributário, unindo pessoa física com pessoa jurídica. Olha só, uma dica muito importante aí, pessoal. Temos mais dicas, Amade? Francinaldo, Tem um monte. falando da PJ, teriam mais duas. Então Tá? vamos lá. Dá para falar aí para a gente nos próximos 5 a 10 minutos? Até
menos, Francinaldo. Bom, Então vamos. pessoal, a gente até comentou aqui no comecinho da live, a equiparação hospitalar, antigamente chamada, hoje já, né, já comumente se chama benefício tributário de promoção à saúde, é para os profissionais que realizam exames, procedimentos, cirurgias, auxílio diagnóstico e terapias, incluído a fisioterapia, aqui como o Instituto Move Vida. Uhum. Tá? Então, em São Paulo, por exemplo, não sei de onde está o instituto, mas se você está na cidade de São Paulo, por exemplo, você pagaria ali na PJ 13%. Você consegue reduzir isso para 7,93% com o uso do benefício tributário de promoção à saúde. Se você entra com um pedido de ISS fixo ainda, você paga um percentual ali para a prefeitura, tá? Em São Paulo é 2%. Você ainda deixa de pagar mais 2%, ou seja, cai para 5,93%. Ou seja, você tem uma grande vantagem na sua PJ em relação à própria pessoa física. Imagina, você consegue ter uma taxa de 5,93%, sendo que a pessoa física pode chegar a 27,5%, é uma diferença muito grande, né, Francinal? Então, Exatamente. só passando para vocês um ponto importante. Equiparação hospitalar, vocês podem pedir via administrativa, não precisa ser via judicial. A Receita Federal, ela tem uma instrução normativa, a instrução normativa 1700, ela deixa muito claro como utilizar o benefício tributário. A Receita Federal também não quer ter um contencioso judicial, ela não quer ter processo, não quer ter... Ela deu a normativa de como utilizar o benefício. Cumprindo os pré-requisitos, você pode usar da base reduzida com toda tranquilidade e segurança dentro da legislação. Agora, o ISS, a prefeitura não gosta de liberar o ISS fixo, tá? Então, ISS é sempre via judicial. Por quê? Troca prefeito, troca Câmara de Vereadores, pode querer mudar o entendimento, desenquadrar a empresa para pagar percentual. Então, ISS é via judicial e equiparação hospitalar, que cumprir os pré-requisitos, pode ser via administrativa sem custo. Então, essas seriam as dicas. Utiliza da ferramenta do livro caixa para abatimento de despesa. Se você se enquadra no benefício tributário, ô Ramalho, não sei se eu me enquadro. Agenda um diagnóstico tributário para a gente vai te explicar se você pode utilizar do benefício tributário da equiparação hospitalar e do ISS fixo. Então, essas seriam as dicas para reduzir a tributação atualmente, Francinaldo. O que vai dar fôlego para os empresários terem um suspiro para poder aguentar o aumento da carga tributária que começa a partir de 27. Exatamente. Então, pessoal, prestar atenção aí nas dicas, né? Vocês têm, Amade, vocês têm material, a Multifocos tem material, e-book? Eu acho que tem um e-book, não tem, sobre a reforma? Então, Você pode disponibilizar aqui pra gente? Se você puder, depois pode me mandar que o link, que eu coloco aqui para o pessoal acessar. Pode ser? com certeza. Francinaldo, a gente tem um infográfico da reforma tributária. Perdão, coloca aqui também no Instagram, também, se o pessoal quiser. Ah, perfeito. Olha, então, o pessoal da nossa equipe de marketing que está presente aí na nossa live, por gentileza, pode colocar um infográfico da reforma tributária, também colocar no nosso Instagram, marcando o doutor Francinaldo, para que os Isso. seus seguidores possam ter acesso. E tudo isso que a gente está falando aqui fica muito claro em um slide ali, que é o infográfico, passando todas essas informações, Francinaldo. Olha que legal. Pode marcar aqui o Francinaldo _ Metamédico, colocar como colaborador na publicação, que a gente vai repassar para todo mundo, tá? E bem legal mesmo, muito boa iniciativa aí, parabéns, tá? A colega do Instituto Move Vida colocou aqui, muito boa live, esclarecedora, parabéns. Isso aí, continue com a gente. Pessoal que não segue aqui o perfil, siga. A gente tem live toda quinta-feira. A gente está abordando agora bastante essa questão tributária. A gente está no mês aí de fazer a declaração, um mês em que existe uma preocupação, né, com isso, mas essa preocupação não tem que ser só no mês nem no começo do ano, ela tem que ser o tempo todo, porque o governo está aí querendo abocanhar cada vez mais daquilo que a gente produz, né? E pelo jeito está conseguindo, porque eu nunca vi uma reforma tributária que baixasse a carga tributária. Exatamente, né, Francinaldo? Ela ou melhora a arrecadação ou aumenta, né? Então, e a nossa carga tributária já não é baixa. Para quem tem curiosidade de saber, hoje a carga tributária média do brasileiro é em torno de 42%. Ou seja, a gente trabalha de janeiro a maio
para sustentar o governo. São 5 meses no ano que a gente trabalha para sustentar, para pagar tributo. Só a partir de junho é que a gente começa a trabalhar para a gente, na verdade, né? Até maio a gente está trabalhando aí para sustentar a máquina pública aí, para sustentar os políticos, o governo aí, enfim. Muito bom, Amade. Obrigado aí pela sua presença, obrigado pela excelente explicação, obrigado por disponibilizar aí o e-book para o pessoal, por dicas esclarecedoras. O pessoal está gostando bastante aí da live. E é isso aí, pessoal. A gente tem que se manter antenado, tem que se manter vigilante, porque tem um T-Rex aí nos vigiando, né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final. Acho que você já falou uma coisa muito importante aí pra gente, que é o quê? Não precisa ter medo, não precisa também sair, agora eu não vou receber mais, vou receber só em espécie, não vou emitir nota. Não, né? Você tem que conhecer os caminhos, contar com profissionais devidamente qualificados para te ajudarem a sempre pagar o mínimo possível, né? Dentro da lei dos impostos, correto? Exatamente, Francinaldo. Muito obrigado pela oportunidade. A gente está realmente nessa campanha de conscientizar as pessoas, Excelente. porque é olhar com seriedade, com profissionalismo, para que quando chegar efetivamente o aumento, você não atropele as coisas, você não tome prejuízo. Então, já se planeje. Essa é a forma mais saudável financeiramente de cuidar do próprio negócio, né, Francinaldo? Então, muito obrigado pelo espaço e uma boa noite a todos. Obrigado, uma ótima noite a todos e a gente aguarda aí o e-book. Um abração. Tchau, tchau.